Pelas Bandas da UERJ. Uma conversa embalada ao som de jovens e experientes artistas sobre suas incursões no cenário musical independente. É isso aí, pessoal. Tá começando mais um programa Pelas Bandas da UERJ, um programa da Rádio UERJ, produzido aqui no Centro de Tecnologia Educacional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou Ricardo Benevides e ao meu lado está o grande, o sensacional Carlos Eduardo Lima. É isso, galera. Como é que vocês estão? Beleza? Estamos mais aqui com mais um Pelas Bandas da UERJ. Estamos hoje aqui com o Branco e o Índio. Tudo bem? Oi, tudo bem? Olá. Alô. Salve, gente. Obrigado. Estão aqui à minha frente o Flávio Abes, da guitarra. Eu. Tudo bem? E vocal também. O Bruno Rezende, guitarra e vocal. Alô, galera. E também o Pedro Serra, na bateria. E aí, beleza? Beleza, gente. Prazer vocês estarem aqui. Repararam que o Branco e o Índio são mais de 2 pessoas, né? É isso que eu ia perguntar. É bom dizer isso. São 3 brancos, alguns índios. São várias etnias ao mesmo tempo. Ainda tem um quarto branco, que é o Roberto, que não veio, o baixista. A banda ainda é composta também pelo Roberto Souza no baixo, que a gente vai falar dele também ao longo do programa. Então vamos começar esse papo falando com vocês como é que começou o projeto O Branco e o Índio. Não começou na FUNAI, vamos deixar bem claro. Não, com certeza. Não começou, não. É bom que se explique isso muito claro. Não, vou explicar. A questão é a seguinte, eu já era amigo do Bruno, 2 guitarristas, né? Volta e meia encontrava com ele num bar. Sempre combinava de levar um som. E aí, inicialmente, eu tava fazendo, assim, muita música experimental na época. Tinha uma outra banda que agora acabou, que se chamava Insone. Com o Bruno ali, vamos levar um som, aquela coisa toda, aí a gente resolveu marcar uma sessão. Aí a gente começou a gravar as sessões todas, assim, né? Com 2 guitarras. Né? Só vocês dois? Só os 2, tá. Né? E a música era completamente experimental. Era um experimental com 2 guitarras, né? A gente foi em frente, gravou, assim, durante meses, né? E lançamos um disco totalmente experimental com 2 guitarras, que é o primeiro do Branco e o Índio. Sim. Né? Mas inicialmente é isso, começou daí. Entendi. Tá? E aí logo depois vocês já pensaram em integrar um baixista e um batera pra fazer esse projeto? Não, inicialmente era totalmente experimental. Eu tava totalmente ligado, ele se ligou também em música experimental também, ele curtia, ele gostava. E aí inicialmente era o projeto de música experimental com 2 guitarras, né? A gente gravou um disco e tinha plano, assim, um certo plano, assim, de... Alguns planos de fazer alguns shows e de repente começar a trilhar esse lado experimental da vida. O que levou vocês a perceberem que, de repente, adicionar alguns elementos mais formais, assim, de não só o baixo e a bateria, mas o próprio formato das canções, de canção, tudo. Duração, como é que o que foi, qual o estalo que vocês tiveram? Nesses encontros que a gente tinha no shopping ali perto do estúdio, a gente sempre bateu papo sobre música em geral, não só sobre música experimental. Então sempre veio, porque eu curto isso, eu curto aquilo, então por que não, já que você é compositor, eu sou compositor também de música, de canção, por que não a gente se juntar e explorar esse nosso lado, como contraste pro primeiro disco, entendeu? Que era uma coisa assim, mais hermética, mais barulhenta e tal. Que tal a gente trabalhar essa coisa mais palatável, né, como o Pedro gosta de dizer. Então a gente começou a se encontrar na casa do Flávio, que é um audiófilo, tem uma discoteca de vinil e CDs absurda, assim. Ele começou a me mostrar um monte de coisa. No início o Flávio veio com o conceito de arte pop. E a gente começou a escutar o que ele considerava arte pop. Foi um conceito que ele mesmo inventou, assim. Porque já existe o art rock, né? Sim, existe o art rock, é isso que eu tava aqui pensando. O art pop, tem uma música da Lady Gaga que eu acho que chama art pop. Na verdade é um disco, mas na verdade essa questão do art pop foi um nome inicial, um princípio, um conceito, né? Na verdade era muito mais art rock, que é uma banda de rock, entendeu? Sim. Mas foi uma coisa inicial, assim, de, na verdade, sair desse lado experimental, assim, e voltar a trabalhar com canção. O pop é em contraposição ao experimental, né? Exatamente. Não é o pop normal que você tá acostumado a ouvir. Exatamente. Né? Aí eu já tinha um trabalho lá atrás, um trabalho solo, que o nome era Abis. O Bruno também tinha uma banda que se chamava Carne de Segunda, dos anos 90. Nós combinamos essa audição lá em casa. né? Comecei a mostrar várias coisas que eu gosto, que tinha a ver com o conceito, né? Tipo, por exemplo, Joe Jackson, sim, que eu curtia, achava que tinha a ver. O pessoal só conhece Steppin' Out e mais nada, né? Aquela mas vai bem além, sucesso, vai bem muito além disso, né? Tipo, por exemplo, coisas assim...
improváveis, tipo Sonic Youth e Supertramp, por exemplo. Boa. Que eu curto muito Supertramp daquela fase lá do Crime of the Century, essa fase assim. E é uma coisa de pop, mas é um pop um pouco mais sofisticado, mas Pop fez muito bem sucesso feito. no Brasil, assim. Talking Heads, né? E Talking Heads também. E uma união, assim, de tentar... Eu falava até antigamente sobre essa questão de ser super youth, assim, misturar Supertramp com Sonic Youth, duas coisas improváveis. e junto com essas bandas meio de art rock mesmo, também, tipo Brian Eno, que eu adoro, Roxy David Music. Bowie, Roxy Music, Talking Heads, Divo, que o Bruno tem muita influência. É exatamente isso que ele tá falando. A gente se ligou muito numa música... Como é o nome da primeira música do Crime of the Century? School. E resolvemos fazer uma música se baseando na levada, mas que acabou saindo uma coisa completamente diferente. A gente pegou alguns elementos da música e transformou completamente. E saiu a música Espaço Escasso. E foi a primeira composição que a gente fez em conjunto. Já nessa nova perspectiva. Nessa aí- perspectiva do art pop. E aí o Pedro já tava na parada? E aí, pois é, aí o Não, interessante ainda não. foi que aí o Bruno chamou o Roberto, que já tinha tido banda com ele, né, já há um Isso, tempo atrás. BR3, e o Flávio me chamou que eu tinha tido banda com o Flávio desde os anos 90. A gente já teve 3 projetos juntos e mais ou menos desde da época que ele começou a entrar no experimental e ficar me enchendo o saco dele. Pô, Flávio, você tem uma parada pop. Essa veia Liberte pop, seu lado pop liberte seu também. lado pop também, entendeu? O Pedro, na verdade, ele ia no meus shows lá do Insônia, né? Ele não curtia muito, assim, na verdade. Ia Ele mais consideração, Aí assim, chegava no amizade. final do show, você louco pra, assim, ouvir um elogio, assim, o cara, porra, volta pro pop. Eu falei, porra, você tá num show de música experimental, cara. Porra. Cara, Volta pro todo pop. show. E ele foi, cara, ele ia sempre. Ele é amigo, né? Sacou, né? Amigo. Mas ele gostava mais ou menos, né? Ficava lá atrás, aquela coisa, pô, chegava no final do show, porra, volta pro pop. Não, mas eu falava volta que pro tinha pop. sido bom. Ué, foi bom, verdade, foi bom. Eu gostei, É mas verdade. volta pro pop. Deu certo, né? A gente tá aqui no programa Pelas Bandas da UERJ com o Branco e o Índio. E pra vocês entenderem como esse experimental começou a mexer com o pop que eles fazem hoje, né? Com rock, com pop, a gente vai ouvir uma primeira canção deles que se chama Golden Go, aqui pelas Bandas da UERJ. Estamos ouvindo então Golden Go aqui com o Branco e o Índio. E o nosso amigo Bruno Rezende vai explicar de onde veio Golden Go, que era aquele gol de ouro do tempo da morte súbita no futebol que não vingou. Mas explica aí de onde veio essa ideia, ô Bruno. Então, essa ideia do Golden Go vem, assim como você vê na letra, 3 borboletas valem mais do que 3 escopetas. Então fica essa dualidade de 3 borboletas, 3 escopetas e Golden Go como sendo uma coisa assim de uma guerra entre esses dois lados e eu falo na música também, tentemos paz. Então, não que tenha que sair um Golden Go para um lado ou para o outro, mas que haja paz de algum jeito. Essa é a mensagem da letra. Mas a música é bastante complexa, assim, porque ela passa por diversas influências. Começando com o riff inicial, tem a ver com Beat Crazy, como a gente falou do Joe Jackson. Depois a gente passa para London Calling, a levada, que é a levada da Clash. parte do 3 borboletas. London Calling, só que com a harmonia do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Cara, Depois experimentalismo é isso, né? Vocês estão experimentando, mas tem uma dissonância ali que também fica muito característica no som de quase todas as canções que a gente ouve nesse Então, disco, né? essa Television nesse música, disco, essa né? música é muito legal porque essa música do Gil é feita pra criança, mas tem um acorde, cara, que é só trítono, é só dissonância, assim, que era no sei lá, quantos séculos atrás era considerado intervalo do demo. Então o cara usa essas
essas dissonâncias, assim, pra criança isso sai super infantil, isso é super alegre para as crianças ouvirem. Porém, e tal. no subterrâneo tem toda essa engenharia do demo aí, né, presente. E como é que vocês fizeram aqueles efeitozinhos da dissonância mesmo? Isso é guitarra? É pedal que vocês estão usando? Ou No estão usando Golden outros? Goal? É. O Golden Goal é o do. É um synthzinho, tem um né? synthzinho que o Pedro, quando viajou pra Argentina, ele trouxe um synth de customizado. Não chega a ser um synth, é um circuitozinho que faz sons que lembram sintetizadores. São como se fossem os princípios básicos de um sintetizador ali. E soltou alguns ruídos que a gente ia colocar do funk pra frente. Entendi. Funk James Brown, que não é. Sim, não tem nada a ver com. isso ficou funk, claro funk. pro nosso ouvinte com aquele Exatamente, baixão no Pois início, é, né? exatamente. Que bacana isso. Tem essa gente. coisa muito de legal. uma espécie de uma arqueologia que vocês praticam para poder desencavar essas relações, essas citações entre... Essas coisas não estão trechos, no nosso timbres, inconsciente, não estão assim. Coisas que vão, ideias que vão vindo, entendeu? À medida que a gente vai experimentando, os timbres vão aparecendo, entendeu? Você pensa assim, nessa parte pode entrar um solo, que tal botar aquele timbre? Aí vai lá, desce na guitarra, fica timbrando, mistura os pedais, tal. Experimentando mesmo, pra ver o que experimentando, funciona. assim como a gente já fazia no que a gente vai chamar depois de hardcore índio, né? O disco, né, ele foi gravado em casa, né, no estúdio do Bruno. Então, a gente teve um tempo. E por que o branco e o índio, então, Agora Flávio? não tem Agora como é a escapar. hora. Porque, não, olha, a questão do nome branco e índio é uma questão assim muito. É muito abstrata. A gente estava bebendo, eu e o Bruno, aí estava nesse momento ali, começando já a gravar a nossa música experimental, que depois virou, que era o branco e o índio, depois virou hardcore índio, né? Mas o branco e o índio, na verdade, ele falou do nada, a gente bebendo, né? Exatamente. Achei um nome muito inusitado para uma banda de rock e ponto. Foi isso. E achei. E funciona, é isso. que desperta a curiosidade, né? É isso aí. Mas fala esse negócio do Tonico Tinoco, é legal. Porque a gente, assim, tava com essa dupla, foi a primeira sessão de gravação, eu abri a sessão do Vegas, e aí veio a coisa assim, eu olhei pra tela e escrevi assim, o índio e o branco, na primeira. Depois virou o branco e o índio. Tipo... Aí eu falei, por quê? Eu falei, porque Tonico e Tinoco, o branco e o índio, Claro. pode ser coisas que formem dupla. Porque a banda era uma dupla, por isso que recebeu esse nome. Não, e chama atenção, desperta a curiosidade da galera. A pessoa quer mas saber não o tem motivo. nenhum teor político na Não, história. mas só ajuda isso, né? É Só uma ajuda, coisa, porque provoca a dois nomes. discussão, né? A gente está aqui no programa Pelas Bandas da UERJ com a banda O Branco e o Índio. E agora a gente vai ouvir mais uma canção deles. Vamos ouvir Nonato, aqui pelas Bandas da UERJ. Eu não sei o que dizer. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que dizer. Eu não sei o que fazer. Beleza, estamos aqui então pelas bandas da UERJ com o Branco e o Índio. E a gente ouviu Nonato. E vamos pedir aí eles se explicarem o motivo dessa música se chamar Nonato. Vamos lá. A questão é a seguinte: eu tava fazendo uma música, ela é uma letra super pequena, né? Que na verdade inicialmente é porque eu tava com a melodia, mas não tava com a letra. E aí eu comecei a cantar e ficou dessa maneira. Só que depois ela virou um outro significado, porque ela também é uma letra assim que deixa assim. Você pode explicar isso de várias maneiras. E aí, na hora do nome, como eu achei que tinha assim a melodia da parte A era bem João Donato e a parte B tinha o riff bem Sonic Youth, e na verdade a levada da bateria era bem Noi, aí eu entrei mais no clima de Noi, achei o nome bom assim, né? Noi é banda de krautrock, né? Sim, alemã. Alemã, exatamente. Achei o nome interessante misturar Noi com João Donato. Aí virou Nonato. Noi nato. Noi Nato.
Pedro já participava dessas maluquices, Pedro, antes da banda? Na amizade com o Flávio? Sim, a gente tocou junto muito tempo, né? Muitos anos. Inclusive, tem um disco do Flávio, que é o Abyss, de pensamento inconstante e flutuante, né? Foi de 99, a gente gravou saiu em 2000. E que é um precursor um pouco desse som, né? Tem umas músicas longas, estranhas, diferentes e pops ao mesmo tempo. O conceito Super Youth veio daí, inclusive. Esse período, né? E aí o Branco e o Índio tem se apresentado. Como é que tem sido a carreira de vocês, assim, pra achar os espaços pra tocar? Como é que tem sido, Pedro? Cara, é muito difícil, né? É muito difícil. Eu tô apostando, cara, na internet. Sim. Então eu saio mandando, eu fiz o release em inglês, francês, espanhol e tal, e eu saio mandando pro mundo todo, cara. E aí o resultado é que tá tocando, sei lá, nos Estados Unidos, né? KEXP, né? Lá de Seattle, tá tocando, aí toca em Barcelona, toca na Argentina, toca no Reino Unido, toca até em Marrakech já tocou, cara. Vindo pra cá recebi uma resposta dizendo que vai tocar numa rádio em Kentucky, cara. Na verdade, o som de vocês é muito universal mesmo. Não tá datado, ligado a um lugar, né? Essa história de vocês fazerem som com as camadas de guitarra uma em cima da outra, com os efeitos, o andamento muda o tempo todo. Isso acaba dando um frescor ao negócio, né, Carlão? E tem isso, e tem uma coisa que a música alternativa, no caso, que é uma música, não é nem questão de rótulo, é questão de conceito mesmo de você, da música alternativa, ela tem uma penetração mundial, no sentido de que poucas pessoas vão ouvir, mas pessoas em muitos lugares vão ouvir, ou seja, é uma linguagem meio universal mesmo, né? Então, o cara lá de Marrakech vai ter percepções muito parecidas com o cara de Kentucky, que gosta desse que gosta, né? Tem muitas coisas em comum. Aquela obrigação de mercado, né? Aquela coisa do formato, né? Então, vamos para mais uma música? Vamos ouvir então. Só vou perguntar pra vocês se o título dessa música tem alguma coisa a ver com Ovelha Negra. É o seguinte, a minha irmã, a querida irmã, Joana, veio de Portugal, trouxe um CD de uma banda funk, que ela falou que é um Tim Maia português, chamado Orelha Negra. Olha, e é legal? Aí eu adorei o disco, a coisa funkeada e tal, resolvi fazer uma música funkeada, só que arte rock, né? Dentro da perspectiva Branco e o Índio. Aí eu pensei nisso. Orelha Negra, Ovelha Negra, que tal fazer uma letra que discorra superficialmente sobre isso? Vamos ouvir então Orelha Negra, aqui pelas bandas da UERJ. Orelha negra, orelha negra, orelha negra, orelha negra. Nunca quis ser assim, mas é o que temos pra hoje. Orelha negra, orelha negra, orelha negra, orelha negra. Nunca siga minhas pegadas, não, mas minha orelha não posso conter. Fique calmo que seus sonhos vão vir. É isso, pessoal. Orelha Negra aqui pelas bandas da UERJ com o Branco e o Índio. Onde é que o público pode encontrar o som de vocês? Quem tiver a fim de ouvir todos vocês. Todos os caminhos, onde encontrar o CD, tudo mais. Vamos contratar pro show. Está em todos os lugares, tá bom. Tem no Facebook, no Spotify, Deezer, YouTube, a coisa toda. E tem algumas lojas, os discos tem algumas lojas no Rio, como a Baratos da Ribeiro, a Sempre Música, a Trax, Áudio Rebel. E dá pra comprar pela internet. A gente tá sendo distribuído pela Tratória, então pode ir tem nas lojas americanas, tem tem na Travessa também, tem todos os lugares. Pra quem ainda gosta de disco físico, como nós. Ou pra quem não gosta e tiver sem grana, pode baixar de graça também no Bandcamp. Aí, maravilha. Bacana demais. A gente quer agradecer muitíssimo a presença de vocês. Muito gente boa. Obrigado por receber a gente. Bruno, obrigado. Flávio. Obrigado pelo convite aí, tá? Até a próxima. Obrigado. Pedro. Programa pelas bandas da UERJ hoje recebendo o Branco e o Índio. A gente quer agradecer demais a presença de vocês e também de vocês ouvintes que estão acompanhando a Rádio UERJ. Se você tem um trabalho
independente, autoral, e você quer estar aqui com a gente conversando, você também pode mandar o seu material de divulgação e as canções para radioerge@gmail.com, radioerge@gmail.com. Nossa equipe vai analisar o trabalho, enfim. E daqui a um tempinho você pode estar aqui batendo papo com Carlos Eduardo Lima. Eu mesmo e com Ricardo Benevides. Eu por aqui. A gente está aqui agradecendo também demais aos trabalhos técnicos de Eduardo Sobral, Helena Gomes, nossa estagiária, e produção de Eneida Leão. E o programa Pelas Bandas da UERJ volta já já. Até a próxima. Pelas Bandas da UERJ. Apresentação: Ricardo Benevides. Equipe técnica: Daniel Barros, Gleidson Augustos e Eduardo Sobral. Locução: Michel Fontanes. Produção: Rádio UERJ. Realização: Centro de Tecnologia Educacional CTE-SR3.